Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje eu vou bater um papo que eu tô esperando há bastante tempo. Minha grande amiga Mari Cooper. Tô aqui na casa dela. Mari, obrigada por nos receber. Nossa, eu só tenho a agradecer. Eu adoro você. Eu já gravei pro canal da Mari a gente há muito gravou tempo pro há um Amar. ano e meio atrás, foi muito legal. Sim, falando da história do Alezinho. E agora a gente vai fazer aqui uma collab. Vou gravar de novo pro canal dela e ela tá gravando o primeiro pro nosso. Eu tô muito feliz porque a Mari tem muita coisa legal pra contar, principalmente quando o assunto é ser mãe. Mari, você sempre sonhou em ser mãe? Você era um sonho de menina? Ana, você sabe que eu brinco que aquelas brincadeiras de criança que a gente faz, da boneca, eu sempre era mãe. Eu era mãe das amiguinhas, sabe? Já pequena, eu não sabia o que eu queria ser, mas eu sabia que eu queria ser mãe. E como veio a decisão de ser mãe solteira, de ter uma produção independente, de encarar tudo que você encarou? De onde veio essa ideia? Bom, eu sempre tive o desejo legítimo da maternidade. Eu sabia que ia acontecer, independente da forma ou da situação. Eu vim de família judaica, né? Família judaica parecida com a italiana, então aquela família grande, unida, muita gente na mesa. Eu sou a caçula de 3 irmãs e eu era muito ligada no meu pai. Assim, meu pai meu ídolo, meu pai meu melhor amigo. E eu perdi meu pai muito nova. Aos 18 anos, aos 18. E quando eu perdi meu pai, Ana, aquela coisa de entrar na sinagoga, de braço dado, aquele casamento, você já foi em casamento ou festa judaica, uma coisa muito feliz, grande, barulhento. Assim, não necessariamente ficou associado pra mim o fato de casar, ter filho, entrar com o pai na sinagoga nessa ordem. Aí eu fui pra vida, fui lutar, minha vida sofreu um revés, eu sempre trabalhei desde muito nova, assim como você, lutei pela minha independência, inclusive financeira. E a vida foi passando, eu tive alguns namorados, alguns quiseram ter filho comigo, casar, ter filho, e outros... E por motivos da vida por nunca motivos da deu vida, certo. Outros que eu queria ter filho não estavam no momento. E hoje em dia, quando a gente faz 30, a mulher faz 30 anos, se fala muito em congelar óvulos. Hoje é o conselho que a gente dá para as amigas mais novas. Quando alguém me aborda, eu falo, olha, depois você tem o benefício da dúvida, mas congele os óvulos. E naquela época... Isso antes dos 30. Isso antes dos 30. Hoje eu tenho 45, nós estamos falando de 15 anos atrás. Então, não era um assunto tão falado. Quando eu fiz uns 32, 33... Aliás, há 15 anos atrás, muita coisa que a gente vai falar hoje aqui no canal, ninguém tocava nesse assunto. Era tabu. Tabu. As pessoas tinham medo, tinham vergonha de falar. Era tabu falar da infertilidade, falar desse desejo de ser mãe solo ou de ter uma parceira do mesmo sexo, um parceiro do mesmo sexo. Eu aprendi com o meu programa e com o meu livro que são muitos modelos familiares. Você pode ser homoafetivo e ter uma adoção solo, você só precisa ter amor. Você não precisa nem ter uma conta bancária regiada. Então, respondendo essa pergunta, eu tinha muito amor para dar e tenho. E aí fui fazendo 32, 33, numa consulta de rotina eu falei, quero fazer. E meu obstetra falou, eu não faço reprodução assistida, mas eu vou te indicar alguém que faça. E ali fui eu, e ali começou a minha busca. Quando você contou para sua família dessa sua decisão, como a notícia foi recebida? Ana, você sabe que eu não dividi isso com ninguém, assim, eu tenho uma irmã mais velha que mora na França, minha mãe mora fora, e uma irmã do meio que eu sou muito, muito ligada, que é minha melhor amiga, como você e suas irmãs. E eu falei, eu comuniquei minha decisão para ela, e ela foi comigo desde a primeira consulta e me deu apoio incondicional. E para ninguém, mas eu falei. Não chamei as amigas e falei, olha, eu tô pensando... Você não contou pra mais ninguém, só pra ela. Eu sou uma pessoa que... Sabe o slogan da Nike? Just do it? Eu sou assim. Eu traço o ponto A com B e eu vou. E aquilo que você tem vontade, você foca e vai adiante. Eu sou muito geminiana nesse sentido, sabe, Ana? Eu não olho os obstáculos, eu olho a finalidade. Eu sou muito sensível com energia, com tudo. E a minha intuição me dizia que aquela era a hora. Então, acho que foi um alinhamento dos astros com o planeta. E como foi o processo? Na prática? Na prática, Ana, eu fui introduzida a um universo que eu não tinha ideia, como você falou, não era um assunto difundido como é hoje, né? Porque uma coisa é você, um casal, chegar e falar, vamos fazer ou uma fertilização in vitro, uma inseminação por questões de barriga saúde. De aluguel. Ou barriga... Até barriga de aluguel é um caso que ainda é uma coisa muito falada, eu acho que de uma certa forma... Ainda existe um pouco de tabu em cima disso. É legal você ter falado isso, porque quando você me perguntou do processo, como no Brasil não tinha tanta literatura, eu comecei a entrar nos fóruns de pesquisa americanos. E nos fóruns de pesquisa americanos sobre mãe solo, você vê ali, assim, é uma gama de A a Z. Nos Estados Unidos, na barriga de aluguel e inseminação, elas são profissões. Então, elas são legalizadas
pela lei, elas são protegidas. Aqui é jurisprudência, então lá é uma lei. A mulher que quer fazer a barriga de aluguel, ela ganha, em média, $100 mil pela barriga de aluguel. Ela é assistida por uma clínica, ela é uma profissão, ela faz isso como a pessoa, o homem que vai doar o sêmen. Ele quer pagar uma faculdade, ele quer quitar a hipoteca da casa, ele quer ajudar a família, ele quer comprar enfim, garantir a vida. Acaba sendo uma profissão. É uma lá. profissão. Então, o Dr. Paulo Serafini me indicou bancos de sêmen. Antigamente, para você ter uma ideia, se fazia isso só lá. Hoje você faz a importação pela Anvisa. Como ele trabalhou 30 anos nos Estados Unidos, ele me indicou 2 bancos da Califórnia. Você teve que ir para lá? Não. Aqui no Brasil, quando você vai para um banco... Porque aqui são doadores, você não cobra. Você não pode cobrar pela Você não pode cobrar. Lá você tem acesso a 35 recursos que vão de características físicas, religiosas. Então, escolhi um caucasiano. Para mim era importante que fosse da religião judaica. Porque eu sei que lá, que tem mulheres que às vezes escolhem ganhadores de prêmio Nobel ou sósias de atores tem isso? Jura que tem tudo? Tem assim, vamos tipo, fazer sósia Brad Pitt, um menu. Sósia Tom Cruise. Aí tem japoneses, tem negros, tem... Você vai escolhendo. De início eu achei que a mistura ia ficar interessante, com uma pessoa com as minhas cores, com um cara claro. Tanto que a Vicky nasceu igual a você, galeguinha de olho azul, ela foi ficando castanha de olho verde. Mas para mim a prioridade, a Liana, falando agora de coisas operacionais, como você tem acesso, para o cara poder ser um doador, ele tem que trazer 3 gerações de exames, ele, pais e avós. Então, por exemplo, como eu perdi meu pai de câncer e a minha mãe tem histórico de câncer no seio, essa questão era muito relevante para mim. Então, se você consegue ver tudo, fibromialgia, epilepsia, meningite, se o avô teve uma cardiopatia, é muito interessante essa questão da saúde. Então, eu queria estar protegida. Mas voltando às características, eu escolhi a questão da saúde. Para mim era importante que fosse da religião judaica, que até isso você vê. E você escuta a voz, você tem um áudio de alguns minutos. É sério mesmo que você pode ouvir a voz da pessoa? Sim. O nome, onde mora, eu não sei nada e nem quero saber. Tanto que isso também é uma opção sua. Sim, e da pessoa que quando ele chega para doar, ele assina um calhamaço de contrato. Eu tive que ir no consulado americano aqui para validar esse contrato, porque a lei são de 2 países diferentes. Tem um modelo de doação de sêmen, Ana, que você, quando seu filho faz 18 anos, pode ter a opção de conhecer a pessoa. Se ele quiser. Ele já doa assinando que ele topa e você já compra nesse acordo. Agora, você optou por não ter. Não sei o nome, não sei onde mora, não sei que apito toca. Eu sei uma coisa, que eu comprei todos os lotes de sêmen disponíveis, porque tá lá. 5 lotes, porque o Dr. Paulo falou para mim, eu não sei se você vai engravidar de primeira. Ele teve um caso de uma pessoa também da colônia judaica que fez uma menina, quis outra e o doador não estava mais disponível, ela teve que comprar de outro doador. Então eu ouvi a voz. Aí tem as características da personalidade. Então as enfermeiras do laboratório falam, o doador número X, tal, tá sempre sorrindo, sempre preocupado com a família, é educado, é cheiroso. Você tem tudo isso e na o teste descrição? De personalidade, tenho. Que incrível! E quanto tempo você levou para fazer essa análise? Porque eu acredito que você não tenha escolhido apenas um para poder ler a respeito de tudo isso. Isso. Você lembra quantos eram os seus pré-selecionados? Então, eu lembro que quando o Dr. Paulo me explicou mais ou menos tudo que eu acabei de te explicar, que ele virou a tela do computador e falou como que funcionava, aí eu perguntei para ele, e agora? Ele falou, e agora? E agora tem que entrar na tua alma. Isso é um capítulo do meu livro. Porque ninguém pode fazer isso por você, Ana. Não é que você fala, olha, você vai comprar uma camiseta pro Alê na loja, eu quero uma branca. Então quer dizer que gosta mais do que as características físicas, ideológicas, religiosas. Tem que dar... É a coisa da sensibilidade. O match mesmo. O match. Aí um dia, 3 da manhã, cheguei nesse, ouvi a voz, fechei os olhos. Falei, é isso. E aí deu tudo certo. Aí foram 3 meses. A minha primeira consulta foi em maio. Em setembro eu estava grávida. É que eu engravidei de primeira. Então, eu fiz o processo das injeções, dos hormônios, que no fim eu descobri que eu nem precisava ter feito, porque eu sou... Pra parte de ovulação. Isso. E quando você descobriu que estava grávida? Qual foi a sensação? Eu descobri 16 dias depois, eu fiz um exame de sangue, 16 dias depois do processo. Assim que deu para saber, eu abri o resultado no laboratório, e eu lembro de ter tido uma sensação muito parecida com a sensação da hora do parto. Minhas pernas adormeceram. Não sei se você já teve essa sensação, do seu corpo adormecer, de parecer que você está em alfa. Aí eu olhava a tela do computador, eu via um positivo super alto. No fundo eu já sabia. Sabe aquela coisa de você jogar para o universo e emanar as melhores energias do mundo? Eu acredito que isso volta. Eu queria muito, Ana, e o desejo era muito legítimo.
Eu já sabia. Qual foi a coisa mais chata que você ouviu logo no começo? Quando você começou, porque... Quem é o pai? Você tem que me falar quem é o pai. Mas não existe isso. As pessoas te cobravam isso? Muito. E aí, o que aconteceu? Eu tive uma hiperemese gravídica. Fiquei 9 meses internada, entre casa e hospital. Tanto que no parto pegou veia na minha cabeça, não tinha mais veia. Eu sofri muito na gravidez, Ana. Assim, a gente uma gestação olha, difícil. Uma gestação muito difícil. No 3º mês, eu lembro que eu falei, tira, quero parar. Eu não tô mais aguentando. Nem sabia que existia um limite. Eu vomitava 45 vezes por dia. Isso num dia bom. Eu senti o cheiro da água do chuveiro. Aquela água calcária. Eu senti o cheiro. Perfume doce, então, pelo amor do Senhor. Jura, não, assim, nesse nível. O caldinho do feijão, era tipo... Qualquer coisa era gatilho pra passar mal. A hiperemese é uma rejeição ao hormônio da gravidez, que é o que a Tata Werneck tem agora, até escrevi pra ela. É isso. É o que a princesa tem. O meu foi num grau... 10% das mulheres têm. E vão ter sempre, em todas as gravidezes. 10% da população tem. O meu foi exponencial. Eu não sabia que existia um limite físico. Eu lembro que tiveram noites que eu me arrastava. Sabe bebê quando tá começando a engatinhar? Eu me arrastava pra voltar pra cama. E não dava tempo. Eu voltava. Tinha balde na casa toda. Então, assim, eu passei tão mal na gravidez que eu tava tão preocupada em ficar bem que os comentários se tornaram irrelevantes. Quando você fica internada grávida, você fica no andar da maternidade. Você não fica num leito de hospital de outro andar. Ah, você já tá ali, você já vai ouvindo tudo. Você já sabe. Como eu fiquei muito tempo internada, e era Dia das Mães a minha última internação. Então faltava uma semana para completar 38 semanas. Eu tava assim, eu tive hérnia de disco, hiperemese gravídica, enxaqueca, assim, tudo tica ali eu tive. Então assim, ela já estava marcada uma cesárea, que no judaísmo o número 18 quer dizer vida. E eu tinha marcado para 18 de maio. Quando virou a lua, na 38ª semana, eu estava morando na casa da minha irmã nessa época. Eles foram jantar, minha irmã e meu cunhado. Quando a minha irmã chegou, eu estava de lado, tipo, me contorcendo. Ela falou, vamos agora. Eu já tinha tido 5 alarmes falsos, a obstetriz já tinha me olhado e falado, não está pronto, não, é um alarme falso. E aí foi uma sexta, e aí 3 da manhã, já ela... De sexta para sábado? Eu já sabia que ia nascer, não consegui. Eu tinha me programado fazer a unha, fazer uma escovinha. Deu tempo de alguma coisa? Eu tento fazer nada. Daí eu entendi tudo, Ana. Daí a vida fez todo sentido pra mim. Quem estava com você na sala de parto? Minha irmã, a Karen. Ela ficou do seu lado o tempo todo, né? Ficou. Do começo na verdade, da decisão do começo... até o momento da chegada da Vitória. Até me emociona, assim, nem deu... Ela não... Nem, assim, quando eu fui já tomar anestesia, ela não tinha chegado. Quando você chegou com ela em casa? Não sei, um misto de nasce uma filha, nasce uma mãe, nascem 2 pessoas, eu não sabia nada, né? Você teve uma gestação difícil, mas e com a Vitória? O primeiro ano de vida dela, como é que foi? Porque eu, por exemplo, eu não sofri nada com meu filho, ele foi sempre um bebê muito tranquilo. A Vitória deu trabalho? Eu nem gosto de ficar falando isso assim, mas no livro eu falo, a Vitória, ela teve uma incoordenação do... Graças a Deus, ela tem saúde, mas ela, até eu descobrir, levou 9 meses. A gente tem uma coordenação do nervo com o músculo, que é a glote, que é o que faz a gente deglutir, engolir. Ela não tinha isso formado. Então, mas resumindo, após 9 meses a gente fez um vídeo de deglutograma, que é quando você engole um contraste e você vê. Aí a gente via que o líquido não descia. Aí depois dos 9 meses que eu a mediquei, ela com 6 anos formou... Demorou tudo isso? Ela já estava medicada, então, por exemplo, a água era engrossada. Então, eu não vou te dizer que foi fácil. Não foi difícil porque, com a graça de Deus, eu tive recurso para cuidar dela. Sempre com muita atenção, muito amor. Mas resolvi. Mas não vou te dizer que foram provações. Muitas. E a Vitória, quando começou a crescer, em algum momento ela ia fazer perguntas pra você. Você já estava pronta para essas perguntas? A gente nunca tá. Pra nenhuma, né, Ana? E como é que você reagia ou reage? Porque ela tá com 9 anos. E quanto mais eles crescem, a curiosidade fica maior. Sociedade, os amigos da escola. Como foi contar pra Vitória todo esse seu processo? Você já contou desse jeito pra ela? Do jeito da inseminação do sêmen, não, porque ela não sabe o que é sêmen. Mas vou responder tua pergunta e vou te fazer um resumo de como que eu contei. Quando eu estava grávida, eu comecei a fazer terapia lacaniana, que foi um erro. Porque Lacan é muito duro. Então, quando eu cheguei para minha terapeuta, eu falei, o que eu vou falar para minha filha? Ela falou, você acha que você veio aqui buscar uma receita de bolo? Nossa, que fofa, eu achei que ela ia me dar, eu achei que ela ia me dar uma coisa mastigada. Eu vim aqui para buscar ajuda, orientação. Foram anos. E aí, ela tinha 3 para 4 anos, a gente estava nos Estados Unidos, eu olhei pelo retrovisor, a gente estava sempre muito eu e ela, né? A gente estava num estacionamento, ela olhou e falou, mamãe, por que eu não tenho pai?
Cara, eu gelei, tipo, eu senti suar até, fez um suorzinho até aqui, sabe? É porque a compreensão deles, apesar de não ser tão perfeita ainda de muita coisa... Mas é simples. Eu descobri depois que é simples. Aí eu tinha ensaiado aquilo 3 anos, tinham me dado um monte de livro, aquele livro Ser Diferente é Normal, que tem criança com óculos, criança sem braço, criança com 2 pés. Eu tinha um discurso... Pronto. Foda, tipo, pronto. Aí eu falei, por que não? Porque a nossa família é diferente. Ah, tá. Aí o assunto foi voltando em doses homeopáticas. Aí eu tenho muitos amigos homossexuais, inclusive que vêm na minha casa, tem na escola dela 2 pais com filhos. Então eu comecei a abrir o horizonte dela. Falei, filha, sabe o fulano, amigo da mamãe? Ele é casado com outro fulano. Ah, é? Sabe quando o casal vai contar pro filho que vai se separar? Cada um tem um jeito de contar isso. Ou que o pai faleceu, ou que o vô faleceu. Não tem gente que fala que virou estrelinha, ou não tem gente que fala que foi conversar com Deus. Eu olhei pra ela e falei, Vitória, a mamãe queria tanto, tanto, tanto você, tanto. Você é a minha alma gêmea, você é o amor da minha vida. O vovô lá do céu mandou você, que eu engoli uma sementinha do amor. Aquilo bastou. Vou te falar uma coisa, você é uma mulher muito corajosa pelas decisões que você tomou, pelas escolhas lindas que você teve e principalmente pelo que você relata no seu livro. Eu, mãe e pai. Parabéns, viu, Mari? Obrigada. Teve muita coisa legal que a gente acompanha no seu canal, mas a história do livro, porque você relatou em detalhes tudo que você passou, todos os processos, as dúvidas, os dados, e aí depois a evolução com a Vitória, é muito legal mesmo. E continue fazendo isso. Você pode ter certeza que você está ajudando muitas mulheres mesmo, principalmente a, quando tomarem essa decisão, saberem como lidar com isso e lidar principalmente com as dificuldades do dia a dia com as outras pessoas. Se já é difícil lidar com a gente mesmo, imagina lidar com os outros. Você sabe que, bom, eu lembro de você quando você casou. Você tinha 16, 17? 16. E aí eu acompanhei a tua trajetória na TV. Eu lembro do dia que você teve a primeira reunião na Record, porque curiosamente eu estava em reunião lá também. Foi uma coisa muito louca. E menina, vai fazer 15 anos agora, o tempo passa. E eu acho que Deus me deu essa missão de ajudar outras mulheres. Eu me sinto uma privilegiada quando eu vejo que cada e-mail que eu respondi, ou cada inbox, aquelas mulheres estão se sentindo acolhidas, porque ninguém deve desistir do sonho da maternidade. Porque é o presente que Deus deu da gente dar a luz, né? Dar a vida a outra pessoa. Ai, parabéns, eu adorei. Obrigada, muito obrigada. Eu tô honrada de ter você na minha casa, que eu não sei nem feliz. O que falar, gente. Muito feliz mesmo. Você é muito do bem, você... Mari, obrigada. E quem te conhece tem o privilégio de saber que você é mais linda por dentro que por fora. Para com isso, agora eu vou ficar vermelha aqui, gente. Obrigada. Olha, pessoal, eu queria muito convidar todo mundo a se inscrever também, não só no nosso canal, mas no canal da Mari. A Mari, eu vou deixar o link aqui embaixo nas descrições. Esse livro aqui é maravilhoso. É um livro que você termina rapidinho, porque é muito lindo que você coloca e do jeito que você explica de uma forma muito simples. São detalhes importantes. Tem detalhes médicos, exato, exames. Dados que vai tirar dúvida de muita gente. Eu, mãe e pai. Se inscreve no canal, deixa aí seu comentário. E se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta pra gente fazer pra Mari, também deixa aqui nas descrições. Eu respondo daí nos comentários. Responde, ou quem sabe a gente não grava outro vídeo aqui pro canal também. Beijo. Obrigada, gente. E até a próxima.